Oi, gente, tudo bem? O assunto ainda é Covid, a pandemia ainda não acabou, a gente ainda está fazendo uso aí das MPs 1045 e 1046, então nós vamos continuar falando desse assunto. Hoje a gente vai esclarecer uma dúvida, que eu entendo que é importante, sobre como a gente conta a garantia provisória no emprego da MP 1045, que são aquelas medidas da suspensão do contrato ou da redução da jornada com redução de salário. Então vamos ler o dispositivo para a gente poder entender qual que é a polêmica envolvida nesse texto da legislação. Diz lá o artigo 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, de que trata o artigo 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, de que trata essa medida provisória nos seguintes termos. Então, agora, o legislador vai nos contar como que é essa garantia provisória de emprego, que a gente está chamando aqui de estabilidade, mas é uma estabilidade provisória, né? Então, eu tenho dois fatores aqui. Durante o período acordado, e aí eu vou ressaltar esse vocábulo, durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. E 2, após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordado para redução ou a suspensão. E aí, o dispositivo agora vai falar da gestante, eu tenho o inciso 3 aqui, que aí ele separa a situação da gestante. No caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para redução da jornada do trabalho e do salário, ou para suspensão temporária do contrato de trabalho, contado da data do término do período da garantia estabelecida na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Por que é importante a gente discutir esse assunto? Primeiro, porque a gente precisa saber quanto é esse prazo, e segundo, porque se o empregador dispensar no período da garantia provisória, ele vai arcar com o ônus, né? Diz lá o parágrafo 1º desse mesmo artigo 10. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto de trato caput sujeitará o empregador ao pagamento, vou até anotar isso aqui, ao pagamento e já eu explico, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, de indenização no valor de. Então, se ele dispensar no período de garantia provisória, ele vai ter que pagar isso daqui, a título indenizatório. 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 2. 75% do salário ao que o empregado teria direito no período da garantia provisória de emprego, na hipótese da redução de jornada de trabalho de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. E 3, 100% do salário, então tem que pagar a integralidade do salário ao que o empregado teria direito no período da garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução da jornada de trabalho e de salário em percentual igual ou superior a 70%, ou no caso da suspensão temporária do contrato de trabalho. Eu não vou tratar desse artigo sobre pagamento, porque aqui a gente vai discutir apenas a contagem do prazo, tá certo? Eu só falo disso aqui, a única ressalva que eu faria é porque na nossa interpretação, se o empregador dispensar o empregado durante esse período de garantia provisória, ele tem essa obrigação aqui de pagar. A gente tem cliente que teve auto de infração lavrado por auditores fiscais do trabalho em inspeção do trabalho, porque o Ministério da Economia ali na inspeção do trabalho está entendendo que mesmo com o pagamento, o empregador não poderia dispensar, né? Porque essa foi a filosofia da medida provisória. A gente não concorda com esse posicionamento e provavelmente quando essas multas chegarem, porque a gente está com os prazos suspensos, né? Quando essas multas chegarem, a gente vai ter que judicializar a questão. Mas esse vídeo não é sobre isso. Vamos então contar o prazo aqui que é previsto ali no artigo 10. Ele diz o seguinte, ele fala, se vocês se atentaram ao que eu assinalei aqui, ó, eu assinalei período acordado. Por que eu assinalei o período acordado? Porque, às vezes, o empregador pode ajustar com o trabalhador um período, mas mudar ali no curso
do tempo e reduzir esse período. Então, por exemplo, às vezes eu tive uma determinação da autoridade municipal falando que eu vou ter que ter fechamento do comércio, e aí o empregador foi lá e já se adiantou e fez um acordo de suspensão do contrato aí por 90 dias, por exemplo. Só que aí, durante os primeiros 30 dias, ou até menos que isso, o município conseguiu aí fazer isolamento social, melhorar seus índices de internação em UTIs e tal, e aí começou já a flexibilizar o comércio em 2 semanas, por exemplo, e aí o empregador falou, vou poder voltar com os meus funcionários. Então eu vou solicitar o retorno, que é previsto na MP 1045, e aí o período de suspensão efetiva acabou sendo de apenas 30 dias, por exemplo. Então eu tive um ajuste, o acordado, de 90 dias. Então isso aqui foi o acordado, que estava previsto no acordo. E o período efetivo foi de 30 dias. E agora? Porque a gente acabou de ler que a MP falou no período acordado. Então, pela interpretação literal da MP, esse trabalhador, em que pese ter recebido o benefício emergencial por apenas 30 dias, o acordo, se foi de 90, a garantia provisória será também de 90. Mas nós temos uma corrente, e eu me filio a essa corrente, que tem defendido uma interpretação sistemática da norma. Claro que, às vezes, até ultrapassando alguns princípios trabalhistas do direito individual, a exemplo do princípio da interpretação mais benéfica da norma em favor do trabalhador, né? Aqui eu me filio à corrente que está fazendo uma interpretação sistemática, já pensando assim no efeito mais coletivo dessa norma, na pandemia, que ela visa equalizar aí os interesses tanto do empregado quanto do empregador, porque às vezes o empregador vai fazer essa dispensa ou vai sentir a necessidade de dispensar justamente porque ele está com uma restrição ali nas suas atividades laborativas, ele está com restrição de horários, por exemplo, isso tem acontecido com restaurantes, bares, né? Então, mesmo que ele tenha colocado o seu trabalhador em suspensão de contrato ou redução de jornada com redução de salário, ele não vai conseguir, às vezes, manter toda a sua folha de pagamento, ele vai precisar dispensar alguém aí após uma retomada. Então, se nós temos defendido que numa interpretação sistemática e teleológica da norma, que se o acordo foi de 90, mas o efetivo foi de 30 dias, a garantia dele, após a retomada, seria de 30 dias. Então, na primeira interpretação, ele ficaria por 30 e teria, depois o retorno, uma estabilidade de 90 dias. Essa seria a primeira corrente. A corrente que eu tenho defendido, ela é mais favorável ao empregador, ou seja, realmente ela contraria o princípio lá da interpretação mais benéfica ao trabalhador. Ela entenderia, inclusive, partindo aí também de uma premissa do não enriquecimento sem causa, né, de que se o trabalhador efetivamente ficou apenas de 30 dias, em que pese o acordo ter sido de 90, mas ele recebeu apenas 30 dias de benefício emergencial. Então, a garantia provisória dele seria de mais 30 dias após o retorno. Tá certo? E aí a gestante, se a gente for pegar também a interpretação literal do dispositivo, ela traz confusão, porque ela só fala lá no inciso 3 de que para a gestante, no mesmo exemplo, né, se ela teve um acordo de 90 e um efetivo de 30, a gestante ela tem a garantia do artigo 10, 2b do ADCT, que é aquela de até 5 meses após o parto. Então, como é que eu conto essa garantia? Eu preciso saber que dia que ela ganhou neném. Aí, do dia do parto, eu pego o dia do parto e conto para frente 5 meses. Como é que eu vou contar se no momento da fase de gestação, e é o que está acontecendo com muitas gestantes agora, por conta da Lei 14.151, que as gestantes tiveram que ser afastadas do local de trabalho. Muitos empregadores estão suspendendo essas gestantes pela lei, pela medida provisória 1045. Então, essas gestantes, se tiveram lá 90 dias de contrato suspenso, por exemplo, antes de ganharem neném, antes de saírem de licença maternidade. Elas ganharam neném. Elas vão ter estabilidade de 5 meses após o parto, que eu vou contar do dia do nascimento da criança.
E aí, como é que eu vou contar o bem? A primeira interpretação, que é a interpretação literal do dispositivo, ela vai dizer, eu vou contar o período acordado após esses 5 meses aqui. Então, eu dou 5 meses mais 90 dias. Veja que é uma condição pior na interpretação literal do que os outros trabalhadores que têm a garantia pelo tempo, mas é porque ela já estava realmente, né? Ela já tinha aquela garantia de emprego pelo artigo 10, 2b do ADCT. Então, tem gente que interpreta bem extensivamente, falando que ela teria 90 mais 90 depois dos 5 meses. A gente também não defende essa corrente. A gente defende que na fase de suspensão de contrato, ela não acumularia aí essas estabilidades, certo? Ela só teria, na fase anterior ao parto, a estabilidade lá do usufruto daquele acordado, ou do efetivo que ela ficou, né? E depois que ela retoma as atividades, ela vai ter essa estabilidade após os 5 meses. Mas aí a gente tem o mesmo dilema anterior, né? Se no nosso exemplo, que para gestante é mais difícil agora por causa da Lei 14.151, tá? Mas vamos por hipótese, que o acordado com ela foi 90, mas ela acabou ficando efetivamente durante 30. Então, como é que eu vou contar essa estabilidade? Esses 30 dias aconteceram antes do parto. Então, ela já usufruiu aqui pelo período em que ela ficou de estabilidade. Pela nossa corrente, pela minha corrente, menos favorável ao trabalhador, depois da estabilidade dela, do artigo 10, 2b do ADCT, ela vai ter mais a estabilidade daquilo que ela efetivamente usufruiu do benefício emergencial. Então, apenas mais 30 dias e não 90, que foi o acordado, né? Agora, Graziela, como é que serão as decisões judiciais? Como é um tema muito recente, uma circunstância muito recente, nós ainda não sabemos. Eu já ouvi magistrados falando dos dois, tendo as duas interpretações, né? Uma mais favorável ao empregador e outra menos favorável ao empregador, sendo mais favorável ao trabalhador. O que eu reputo importante para se analisar a cada caso concreto? O motivo da dispensa. Se o motivo da dispensa realmente não foi uma necessidade ali do empregador, né? Se ele não mostra uma necessidade financeira muito relevante, se ele não demonstra que ele precisaria realmente enxugar esses postos de trabalho para ele manter o negócio ativo, manter a empresa ativa, aí eu já acho possível a aplicação da interpretação da primeira corrente, que é a mais favorável ao trabalhador, né? Inclusive pelos princípios do direito individual do trabalho. Já se esse empregador demonstra que ele teve uma necessidade para manter a atividade empresarial viva, que ele teve uma necessidade de reduzir o quadro funcional e ele o fez premido dessa necessidade, eu acho possível que o judiciário vá acolher a interpretação, mas uma interpretação sistemática, que não seja a interpretação literal do dispositivo. Agora, é claro, para aquele advogado que quiser ter uma consultoria mais conservadora, ele deve passar os dois cenários para o cliente e deve falar, olha, o segundo cenário, a segunda corrente é uma corrente de maior risco. A primeira corrente é uma corrente mais conservadora. E aí deixar o empresário decidir, né? Eu tenho dito que, às vezes, a depender da circunstância, se o empregador realmente está numa situação difícil, às vezes vale a pena o risco, tá bom? Mas é um risco que existe e ele não é pequeno, tá bom? Bom, o papo era hoje. Quem tiver alguma dúvida ainda sobre esse tema, manda uma mensagem pra gente que a gente busca esclarecer, tá bom? Até mais, um abraço.